Boa tarde, boa noite, bom não sei o que, da hora do dia que você está assistindo esse programa. Hoje é um marco aqui no nosso podcast, não é não, Fabrício? Estamos fazendo ao vivo, não tem corte. Se der alguma merda aqui, já sabe que vai ficar, não tem como tirar. Então, é o primeiro programa ao vivo, você que está entrando aí, você que vai assistir o nosso podcast, seja bem-vindo. Estamos aqui eu, Marcos Witzel, o professor Otaku, e hoje não estou sozinho aqui nessa mesa, não sou o único professor Otaku, e vocês vão ver o porquê. A gente vai apresentar nosso convidado daqui a pouquinho. E vou passar aqui pro Fabrício, ele vai dar as informações, as primeiras informações, a gente vai falar da pizzaria aí, né? Sim. Do nosso patrocinador. E estamos ao vivo, galera, vai chamando aí, chama a galera pra entrar, hein? Faz pergunta, interage no chat. Estamos aqui, ó, que horas são pro pessoal acreditar que é ao vivo, ó? 4h21. São exatamente 4h21, é isso aí, tentei imitar o Faustão, vai aí. Vambora, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início, né? Nosso primeiro programa ao vivo. Ansiedade aqui, né? A gente fica ansioso porque o gravado a gente sabe que pode ter algum corte, pode ter alguma situação, mas o ao vivo até para poder prestigiar o nosso convidado, né, Marcos? Professor Leandro, ele é famoso aí nas redes sociais, então a gente vai estar conversando um pouquinho com ele, né? Saber sobre como ele lida no dia a dia dentro da escola, trazendo a realidade dele, né? Que é um pouco diferente da nossa. Pelo que eu dei uma pesquisada, né? Que a gente estuda, nossos convidados. Eu não, ele faz o trabalho de casa. Eu faço trabalho de casa. O meu é improviso. Tô brincando, tudo assim. A gente estuda nossos convidados, então a nossa realidade, né, tá um pouquinho diferente. E mostrar de onde que surgem essas ideias, né? Então, gostaria de apresentar vocês, pessoal. O professor Leandro, tudo bem, cara? E aí? Se apresente para o nosso público. Então, eu sou o professor Leandro. Se você procurar na internet Professor Leandro no TikTok, é Professor Leandro só mesmo, e Professor Leandro com 2 O no Instagram. E aí os videozinhos de 15, 20 segundos já vão falar muito sobre mim ali. Sou professor, faço cosplay, sou pai, padrasto, tio, criança tá na minha vida o tempo inteiro. E trabalha muito com... A gente deixou aqui, ó, já os bonequinhos aqui já para ficar o esquema da nossa entrevista de hoje. Porque a gente vai falar muito desse universo aqui, que é o universo dos animes, das HQs. A gente sabe que o professor Leandro, ele faz muito vídeo do cotidiano do professor em sala de aula. Ele fala muito das coisas que a gente enfrenta, tipo de fechar a nota de final de ano. Coisa que só o professor entende. De desespero quando pai e mãe vêm reclamar de alguma coisa. A gente fica rindo sozinho, né? Ele fala muito dessa rotina com humor. Porque pega a nossa realidade. Exatamente, quem é professor se identifica. E o professor Leandro, ele faz cosplay, ele faz aula com anime, prova com anime, com HQ. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço, Fabrício. A nossa, né? A nossa pergunta. Essa pergunta. O que você tava na cabeça quando decidiu ser professor? Fale agora o cara... Não precisa calar pra sempre, não. Gente, eu não sei, eu não sabia como é que era. Depois, já tava dentro, não tinha Deu como ruim, sair. né? Deu ruim. Não tinha como fugir mais. Não tinha mais como fugir. Porque eu sou professor de geografia, mas no meu ensino médio, eu não tive geografia. Eu fiz processamento de dados, e aí... Por isso você foi pro RPG, né? Enfim, vamos lá. Aí, Deixa claro, professor, que o Marcos solta umas piadas de vez em quando. Não tem controle, quase. Não tem controle. Hoje ele tá empolgado. Em off já deu pra perceber, né? E aí foi no pré-vestibular que teve um professor de geografia que me fez me apaixonar por geografia. Então eu fui, no início, apaixonado por geografia, não por educação. E aí depois que caí na lorota de que, pode fazer aí que você vai ter um leque de oportunidade diferente. Mentira, você vai ser professor. É que ninguém me contou, né? Ninguém. Todo mundo só falou, não, você pode trabalhar ali como geógrafo da prefeitura, por exemplo. Aí eu fui ver lá, geógrafo da prefeitura, como é que funciona isso? Tem uma vaga pro concurso. Tipo, vai ter outra quando aquele maluco... Falaram pra mim que eu ia ser o biólogo, igual aquele biólogo da Eliana, o Sérgio Rangel, lembra? E aparecia ali. Eu vou ser igual o biólogo da Eliana, virei professor também, mas vai. Então aí acabei entrando. No começo, maravilhoso. Dava aula pra pré-vestibular. E depois entrei para dar aula numa escolinha particular. Foi bom no início. Aí depois foi se tornando aquela rotina que a gente já conhece como professor. A gente foi entendendo quais eram os problemas dentro da educação. E aí, naquele início, a gente, vou salvar, eu tenho ideias para melhorar isso daí. E tô aí até hoje,
Vamos revolucionar a educação. Todo professor que entra, a gente fala, olha, vou fazer tudo diferente aqui. Vou ler aqui Freire, o Piaget, o Vygotsky, agora eu vou botar tudo em prática. Aí tu entra na primeira sala, o aluno te xinga, acabou toda... Não existe. Todo o encanto, Não né? tem teoria que te prepare para a prática. Não dá. E quando que tu começou? Uma coisa que eu penso assim também, que eu tive um episódio marcante pra mim, que eu já contei aqui. Qual foi o teu marco, assim, tipo, comecei a dar aula, eu quero fazer algo diferente do tradicional. Você já foi desde o início? Foi em algum momento que você virou a chave? Não. No pré-vestibular, eu não fazia nada. Era aquele cospe-giz mesmo. Dentro de sala de aula, as coisas são diferentes. Então, eu tenho que atrair o aluno para mim. E aí, a gente já começa conversando e conhecendo os alunos. E aí, no meio de uma explicação, que a gente já sabe alguma coisa que o aluno goste. Pô, não tem aquele anime que você viu? Que eu também vi? Tem a ver com isso aqui que eu tô explicando. E ali foi onde girou essa... Foi logo no começo. Virou essa chavinha. Pô, eu posso utilizar as coisas que eu gosto dentro de sala de aula para poder... Não só que eu gosto. Na verdade, isso é bastante Paulo Freire, né? Não vai ser só o que eu gosto. Mas as coisas do cotidiano e da vida do aluno. Construtivismo, né? Exatamente. Então, se o aluno gosta de anime, se o aluno gosta de funk, dependendo da realidade do aluno, eu vou trazer aquela realidade para dentro de sala de aula para explicar aquele conteúdo. Eu consigo fazer ligação, então por que não? E aí eu vou chamar a atenção do aluno para mim. E para o conteúdo, que é o principal. E uma coisa, o Fabrício vai falar... Foi até mais fácil para mim do que... E o Fabrício até depois ele vai falar, mas... Como coordenador, ele pode dizer. Eu vou te perguntar porque é uma coisa que me perguntam que eu também, quando eu faço essas coisas. Como é que é a coordenação da escola? Como é que foi? A gente não presta. Exatamente. Aí, o coordenador aí. Como é que foi a aceitação da escola, da direção, Não. coordenação? Sempre foi de boa? Okay? Não, no início dificultavam bastante. Tinha um lance de pedir permissão. É um medo do diferente. Aí sempre... o momento em que nunca mais reclamaram foi quando eu fiz um café da manhã na escola com os alunos. E não comentei com ninguém que ia fazer nada. Aí uma das coordenadoras bateu lá na porta. Professor, para quem você pediu para poder fazer isso daí? Eu não pedi para ninguém. Se eu pedir, vocês não vão deixar. Aí ela riu. Não fui demitido. E dali para frente, meio que eu comecei a fazer as coisas e não tinha mais... intromissão e eu não precisava pedir. Chegava com os cosplay. Hoje a aula vai ser com o quê? Me chama pra me ver? E começou a ficar mais tranquilo. Enquanto coordenação, né, até a gente fica receoso por tudo que está acontecendo dentro da escola. Até porque, às vezes, um grão pode cair no chão e pode virar um... Sim. Né? Aí eu tô indo de cosplay do Zoro com 2, 3 espadas e... Professor! Sim. Pra quem diz aí, não pode levar nada, não sei o que pra escola. O professor leva 3 espadas. E ele faz porque ele quer, irmão. A gente... Não, e assim, até esse ano, né, que o Marcos começou a trabalhar conosco, então ele foi trazendo, então a gente vai devagarinho introduzindo, né, passando para direção, todas as formas, aí entrou... Até fogo botei lá, irmão. Mas teve o início, quando eu comecei a usar RPG dentro de sala de aula, foi na escola pública, mas foi por conta de uma atividade que eu queria ter feito dentro da escola particular e que não deu certo porque a coordenação me barrou. E eu fui conversar com a coordenação antes, porque eu imaginei que ia dar algum tipo de problema. Porque foi o conteúdo era sobre a América Central, e aí a gente foi falando sobre a América Central, continental, insular, e a gente foi falando de alguns países específicos, Jamaica. Quando chegou no Haiti, eu falei sobre a Revolução Haitiana. E o pessoal se interessou bastante. Falei, o Haiti foi o primeiro país do continente americano aqui a acabar com a escravatura porque a população negra do país se revoltou e tal, expulsou os franceses e tudo começou num ritual voodoo gigantesco. E aí o pessoal imaginou aquele voodoo de Hollywood, que é bonequinho... Eu imaginei pica-pau, irmão, quando eu tô falando voodoo. Voodoo é pajacu! Então, com alfinete, essas coisas. Falei, não, o voodoo não é assim. O voodoo é muito mais parecido com candomblé e umbanda. Aí eu escutei os... tá amarrado, tá amarrado. Mas eu falei, não é assim. Aí eu comecei a explicar mais ou menos como é que o que eu tinha entendido sobre o voodoo. O pessoal
gostou e queria saber mais sobre o assunto. E queria que da próxima aula eu desse uma aula exclusiva só sobre Revolução Haitiana. E aí eu cismei que eu ia dar essa aula vestido com o Barão Samed, que é um dos Loa, que dentro do voodoo seria algo parecido com o orixá dentro do candomblé. E aí a coordenação falou, não, os alunos vão cair todos endemoniados. Você não vai fazer isso. Falei, tá bom. Peguei essa ideia e trouxe para a escola pública. Na escola pública, pode fazer lá no auditório. A coisa se transformou de uma aula para uma palestra que envolveu os alunos, pais de alunos, ex-alunos, e virou uma matéria numa revista de religião de matriz africana. Comigo, caracterizado de Barão Samed, aplicando essa aula. E ainda na época eu namorava com uma outra professora de história que ela falou também sobre as mulheres negras dentro da história do Brasil. Aí foram 2 palestras gigantescas que deu um rebuliço gigantesco e a gente foi aplaudido de pé. E quem fez a pintura foi uma ex-professora dessa escola particular que também era evangélica. E falou que não tinha problema nenhum com aquilo. E aí aquele negócio foi tanto na cabeça dos alunos que eles queriam saber mais sobre a Revolução Haitiana que eu falei nessa escola pública, vou levar além. No contraturno, eu dava aula de manhã e aí eu tinha que ficar 2 tempos parados até pegar outras turmas à tarde. Naqueles 2 tempos parados, eu peguei alguns dos alunos do ensino médio que estavam tendo América Central e a gente foi jogar a Revolução Haitiana. A gente foi jogar... Aí você criou o RPG com... Eu joguei... Eu falei, o que eu vou fazer? Eu jogava já muito Vampira Máscara, Mago Ascensão, Lobisomem Apocalipse. Eu utilizei Mago Ascensão. Lógico que eu enxuguei tudo em relação às regras, porque o negócio é bastante complicado. Mas era o que eu tinha à mão ali para poder fazer com eles. Então eu fiz. Rapaz, os moleques se apaixonaram. Eu falei, rapaz, isso aqui dá liga. Isso aqui eu posso tentar trabalhar com outras situações. Forma de conquistar seus alunos. Exatamente. Né? Eu tive uma situação bem similar à sua, com relação... Não é sobre jogo. Eu dou aula no seminário de teologia. Eu fui um pouco mais... Eu fui ousado. Eu dou aula no seminário de teologia na formação de líderes evangélicos e tal. E nesse seminário, eu ia dar uma disciplina chamada heterodoxologia, que é como se fosse explicar sobre todas as religiões. É uma aula onde você dá um pincelado em cada religião. E aí chegou na época das religiões matriz africanas, né? Era falar de todas as religiões e falar também sobre elas. Só que eu não tinha propriedade nenhuma para dar uma aula sobre religião de matriz africanas. O que eu ia falar, eu ia pesquisar na internet. Eu não tinha propriedade para falar. O que eu fiz? Eu convidei um amigo meu de Umbanda. Falei, cara, você já tá na Umbanda desde que você nasceu, vai lá na minha turma de seminário e fala sobre a Umbanda. Tira as dúvidas. E eu falei, e assim foi. Eu falei, cara, vai com a roupa que você vai pra Umbanda. Entendi. Você gosta de polêmica. E qual é o negócio? O seminário, embora ele não fosse um seminário, ele é religioso. Só que ele era uma instituição. É uma instituição por fora da igreja, não é a igreja. Mas as salas ficavam dentro da igreja, entendeu? Então, mas era uma aula, o pessoal pagava, é um curso, o pessoal tinha certificado, enfim. E aí eu falei, vai com a tua roupa. Só que, claro, eu combinei com o líder, o diretor, né? Antes eu falei, ó, vou fazer isso, posso fazer? Aí ele falou, pode, tranquilo, vai lá, confio em você. Eu falei, beleza. Levei um amigo meu, ele foi com a roupa característica. Falou, cara, foi uma aula... Eu expliquei os alunos super apoiaram. Falaram, não, a gente quer, vamos, vem, pode vir. Eles fizeram café da manhã, fizeram um bolo. E foi muito maneiro, tiraram um monte de dúvida. E qual foi o único problema? A gente filmou, a gente tirou foto e botou na internet. Esse foi o problema. Quando a gente tirou foto... A internet foi julgar. E aí não foi nem a internet toda, que a gente não era tão famoso, não viralizou tanto. Mas algumas pessoas que são da igreja em si... Ficaram sabendo... E acharam aquilo um absurdo. E falaram que eu tava botando demônio pra falar na aula. Sabe como é que o pessoal é, né? Chegaram desse jeito mesmo. Talvez eu tenha tido sorte, porque algo similar aconteceu, só que não teve gravação, não teve nada. Eu escrevia artigos sobre mitologia. Na época que eu estava fazendo uma pós-graduação de História Antiga e Medieval na Faculdade de São Bento. E... eu fui chamado para escrever artigos no Centro Cultural Jerusalém, da Igreja Universal.
Eita. lá de Del Castilho, que era a base que ficava lá. E eu palestrava ali dentro do Centro Cultural Jerusalém, onde tem aquela miniatura gigantesca de Jerusalém e tal. Eu fiz uma palestra sobre mitologia que fazia uma similaridade, uma analogia, né, de Hércules com Wolverine e com outras entidades, com outras divindades de outras religiosidades. E eu sempre soube que quando eu escrevi os artigos, tipo, se eu escrevesse um artigo sobre mitologia nórdica, tava ok. Se eu escrevesse um artigo sobre mitologia grega, tava ok. Se eu escrevesse um artigo sobre mitologia africana que não fosse a egípcia, eles cortavam. Então, quando eu fiz a palestra, que era super-heróis e mitologia, basicamente. Rapaz, todo mundo aplaudiu, todo mundo gostou e tal, mas eu vi que tinha uma galera lá que era da igreja mesmo, que não foi muito com a cara daquilo que estava acontecendo, não. Eu palestrando com aquela Arca da Aliança deles lá atrás de mim, e eu falando sobre aquele negócio todo, e o pessoal não gostou muito dele, não. Mas o pessoal que pagou adorando daquilo que estava acontecendo. Sim, eu acho que vai muito em relação ao respeito, né? Hoje nós temos que respeitar todos, a gente prega isso até dentro da nossa sala de aula. Às vezes com uma fala que o professor... Acontece muito lá na escola, principalmente ensino médio, que eles começam a ficar mais críticos, né? Então, o professor passando a matéria, né? Então tem que falar dos temas que são completamente estressantes, né? Vamos dizer assim. Então, as famílias não entendem o que o professor está querendo explicar. E o professor não levanta a bandeira. Pode até levantar, porém não é o momento, né? Só quando dá aula de bandeirante. Enfim, vai lá. Sim. Cortei o Então, clima, assim, cortei o clima. quando o Clima professor- sério, cortei o clima sério, vai. Quando o professor, né, tá passando o conteúdo, é a nossa função, enquanto professor, passar o conhecimento, né, tudo que nós aprendemos e passar adiante. Então a gente fica preso. O que a gente pode fazer? Hoje em dia tu tem que tomar cuidado. Muito. Principalmente você com rede social, 70 mil seguidores, vamos lá. Você pode ser cancelado em qualquer momento por alguma coisa que o teu público não agrade, não entenda. É isso. Em off que a gente conversou um episódio que a gente teve que cortar, né? Porque o público não ia entender. Vovã? Entendeu? Beleza? Lá, sigamos. Entendeu? O público não ia entender. Piada interna. Você não Mas deixa eu pegar aqui, Marcos, como a gente tá ao vivo, né? Estão chegando perguntas. Chegou O pergunta. chat tá aqui. Podemos? O chat que não é chato. Vamos lá. Bianca Baranda perguntou: qual o maior desafio do professor, Leandro, na educação até hoje? E qual a importância das metodologias ativas nos dias de hoje? O maior desafio é a coordenação. Mentira. Eu sou Coordenação tranquilão, geral. tranquilão. Não, o Fabrício é tranquilo. Não, olha só. A gente depende da instituição que a gente está falando. Porque os problemas que tem na rede privada não são os mesmos problemas que tem na rede pública. Mas ambos têm problemas diferentes. Na rede privada, por exemplo, eu encaro, às vezes, turma com 55 alunos. Ou já encarei turma com 60 alunos. Isso não vai acontecer no público. Mas no público a gente tem uma estrutura desgastada. Uma estrutura tipo calor de 40 graus e a minha sala não tem uma porta, o ar-condicionado não está funcionando, o aluno não quer aprender, todo mundo pingando de suor, e a gente vai fazer o quê? Isso aí. Eu, às vezes, não tenho tinta para escrever Da no caneta, quadro. né? Então, se eu não comprar a minha tinta, no público não me dá. Ou se eu não reservar um pouco da tinta que eu ganho no particular para usar no público, às vezes não tem. Então, tem um monte de desafios estruturais. E também tem os desafios dentro da sociedade. Dependendo dos vídeos que eu coloco na internet, por exemplo, os comentários dos professores, eles me entendem. Se você vê comentário de quem não é professor, depois você vai ver os comentários dos professores. Parece que a sociedade odeia professor. Detesta professor. Que tipo, o professor reclamar: poxa, na última semana de aula, assim, a escola vai estar aberta, você pode trazer seu filho, tal, mas ele já está de férias. Se você puder deixar ele em casa, só que enxerga... A gente faz isso? Não, ninguém faz isso. Você faz? Só que aí a mãe... Não pode, lá na escola não pode A fazer mãe e isso. o pai vai falar: mas a escola está aberta até o dia tal, então eu vou mandar meu filho. Bem, você tem todo o direito de mandar.
Ninguém entende que o professor tem aquele monte de relatório, aquele monte de diário, aquele monte de Diário. nota para lançar e tenho um professor não amigo tem mais meu. nada para fazer com Tem o um aluno. professor amigo meu que ficou de castigo essa semana, fazendo diário. Só fazendo diário. Então, Ele viu o dia, Eu ficava, meu querido diário, nota fazendo diário. 7,5. Caraca. aí você vai lá e tem aquele diário todo para fazer, 4, 5 turmas, e tem 30 alunos vindo. Sim. Você não tem Não nada dá para tempo. fazer com aqueles alunos. Porque ele já tem a nota dele, já sabe se passaram, se não passaram. Ah, então por que a escola tá aí com esse... Porque a gente tem justamente esse monte de outras tarefas para fazer. Verdade. E o pessoal não compreende. Não é compreende também, acho que não, cara. É porque vamos fazer a realidade aqui. Eles não querem ficar com o filho em casa. A realidade da 99% desses pais aí. Se você é esse 1% que eu não falei, beleza. Eu tô falando dos outros 99%. Que não quer o filho em casa, irmão. Ele não quer cuidar do filho. Isso que é a E realidade. esses pais que estão É a mandando o transferência, filho ali para a escola até o final, muitos deles são aqueles que durante o ano o teu filho está com algum tipo de problema, e você está chamando o pai para poder estar ali. Não Olha vai só, à a nota do teu escola. filho. Eu tive. Não aparece. Agora, no finalzinho, os pais revoltados porque o filho ficou de recuperação ou porque o filho já saiu a nota de recuperação e não passou. Mas tem aqui, ó, no caderno de ocorrência, todas as vezes que o teu filho demonstrou algum tipo de problema dentro de sala de aula ou não conseguiu entender o conteúdo e eu chamei você 1, 2, 3, 4 vezes ao longo do ano, você não veio nenhuma. Eu queria entender junto com você, porque lá no primeiro bimestre, teu filho ficou com uma nota vermelha. Ó, queremos entender quem é você. Comente aí, ó, se você quer resposta aí, o professor. Temos Aí, vários. pai, eu quero saber, o teu filho tá passando por algum tipo de dificuldade em casa, algum tipo de problema, porque a nota dele foi muito abaixo do que ele deveria ter. Isso lá no primeiro bimestre, você veio, pai. No segundo bimestre aconteceu a mesma coisa, eu te chamei de novo, pai. Aí agora no quarto bimestre, seu Aí filho a não culpa é da escola. passou. A culpa é da escola. É o que mais a gente recebe numa coordenação. Então a gente tenta fazer nosso trabalho. Teve gente né? esse ano também, cara? Todo Será ano, que cara. tem? Não Sempre tem, acho tem. que não. Então, assim, a gente faz nosso trabalho, a gente chama a família, a gente quer resgatar aquele aluno de alguma forma, né? O nosso papel dentro de uma instituição de ensino, tanto particular quanto pública, né? Então, assim, a gente quer resgatar aquela criança. Mas a família não dá o apoio. Cara, a participação Entendeu? da Tem que família ter, tem que junto ter. à vida escolar do aluno é essencial. Muito. É 50% da educação do aluno da família e o conhecimento geral para que ele vá fazer a vida dele lá fora profissional mais tarde da escola. Mas toda a estrutura de educação, se a escola e a família não estiverem conversando, Sim. eu não vou ter a mesma autoridade que o pai e a mãe. Sim. Mas é mais fácil chegar no final e você... Culpar, né? Jogar o outro. Não, a Botar culpa é do a culpa no professor que me reprovou. Não, o aluno não estudou o ano inteiro. Como é que ele vai passar? Mas a culpa é do professor. Chega assim, tá reclamando, chegou o aluno no final Então, do ano, assim, assim, é bem quem é você? complicado. Tá ligado? É, Aquele é. meme. É bem complicado Eu tenho uma mesmo, turma com cara. 40 alunos, 38 entenderam a matéria, aí 2 deram ruim lá. Pô, professor, esses 2 que deram ruim é porque você não sabe explicar. E os outros 38? O que vai fazer? Ah, não, quando o aluno entende, é mérito dele. Agora, quando ele não entende, é culpa do professor. A gente é sempre É culpado. você de que tem que muita fazer coisa. todo tipo. Porque a gente, não sei se você recebeu, mas eu recebo, vira e mexe, críticas porque eu uso cosplay, porque eu uso RPG, porque eu uso cultura pop dentro de sala de aula, porque o professor não tem que estar fazendo malabarismo nenhum para chamar a atenção do aluno. É, eles falam isso. Eu recebo muito. Pô, se a gente comentário. faz e mesmo assim não consegue de 100%, Exatamente. imagina se não E faz. fica uma coisa... E assim, de todos os nossos convidados, né, que a gente vai trazendo, sempre tem os professores que são, desculpa, mais populares, né? Então, trabalham com rede social e trazem estratégias diferentes, né? Então, cara, por que reclamar se a gente está tentando fazer o melhor para a criança, Exatamente. né? Então, para que reclamar? Para quê? E Assim, tu, dá um voto de confiança, vamos ver. e tu tocou num assunto que é o assunto que eu quero voltar aqui. Vamos. Daqui a pouco a gente volta pra Ó, escrita. tem uma Depois a gente pergunta, hein? Ó. Tem pergunta aí? Pergunta. Ó, o Guia da Pedagogia está perguntando, professores, como arrumar tempo na rotina para produzir conteúdo? E tá falando que adora a gente. Ah, é? Tempo da rotina para quê? Pra fazer conteúdo em rede social, Para produzir provavelmente. conteúdo.
Deve então, ser na gente- rede social. Eu também tenho essa curiosidade. Fala vocês, Olha, a depois eu maior falo. parte do meu conteúdo é feito em 5 segundos, 10 segundos dentro de sala de aula. E as ideias? Da onde que E surgem geralmente essas dentro de ideias? sala de aula, sim. Depois, é do nosso cotidiano. É do dia a dia? Não é do nosso dia a dia. Tem um que o negócio foi bem rápido. Eu tô dentro de sala de aula, o aluno ele veio com um trabalho que... aquele negócio tudo Amassado, arrancou o caderno. Aqui, professor, eu peguei aquilo, olhei. Aí o professor de matemática, ó, ele achou isso aí no chão e tá te entregando. Eu peguei aquilo ali e transformei num vídeo. Na mesma hora, eu tive um insight, pum, Entendi. 10 segundos. Bateu o sinal, os professores foram subindo, eu fiquei na sala dos professores, botei o celular na garrafa de café, fingi que estava recebendo o trabalho do aluno e fiz uma legenda. Geralmente é Rápido. cotidiano, no meu caso também. Eu tenho uma grande dificuldade, você deve ter, de gravar nas férias, porque o nosso conteúdo é sala de aula. É sala de aula. Quando a gente tá em sala de aula, aparece 200 milhões de ideias, porque toda hora acontece uma coisa curiosa. Quem é de professor sabe que sala de aula, as 2 horas de sala de aula, o tempo que for que você ficar ali, acontece um mundo de coisas num tempo de aula. Desde pro bem ou pro mal. Vai acontecer, por mais que seja aquela aula no final do ano que você já só vai lá pra cumprir tabela, vem 3 alunos e vai ter alguma coisa que vai acontecer. Então é muito conteúdo, irmão. Sabe o que eu lembrei? O que que Do lembra? tigrinho. Aí a gente contou aqui, ó. Mas ó, a contar gente pro vai falar Tigrinho. a gente vai falar, mas se quiser patrocinar a gente, Green, tamo aí, ó. Mas Vou contar. O Marcos foi fazendo uma aula, né, interativa com os alunos, então liberou o celular. e eu acho que eu Fabrício, tava substituindo o professor. tava Nem tinha matéria pra dar, eu acho. Foi, cara. foi Eu tava substituindo. Então ele falou, Fabrício, pô, posso organizar aqui com os alunos, usar o celular, que eles vão me ajudar na pesquisa? Pô, tranquilo, pode sim, Marcos. Pô, a gente confia no trabalho do Marcos, né? Beleza. Foi ele pra turma, sala de aula, grupos, né? Celular. Beleza, daqui a pouco vem um grupo de crianças revoltadíssimos. Eu falei, caraca, o que que houve? Falei, o que que houve? Não, porque aquela discussão, eu falei, peraí, o que que houve? O que que houve? Me explica. Não, Fabrício, sabe o que que é? A gente entrou aqui no Tigrinho, nós meu ganhamos R$100 e eu quero dinheiro. Essas crianças nem têm conta em... Calma, calma. calma. Mas calma. calma. O que aconteceu? Uma aluna tinha o CPF da mãe. Ai, meu Deus. Ela cadastrou, fez a conta ali na hora, né? Cadastrou o Tigrinho, pá, no Tigrinho entraram. Devem ter feito um Pix, não sei como, as crianças juntaram ali e jogaram no Tigrinho, resumindo. A briga era porque eles ganharam R$100 e eles queriam, né? Foi pro Pix da mãe da menina e eles queriam aquele dinheiro. E aí depois a mãe Só foi reclamar que- na escola também, né? Só que eles estavam em sala de aula. Fizeram tudo escondido. Como é que tu age nessa hora? Aí a mãe foi reclamar Chamamos que... todas as famílias. Acabou o dia, a gente não trabalha mais aquele dia. Por quê? Fez atendimento, chamamos a mãe da menina, explicamos do CPF dela, onde estava envolvido, né? E que do nada caiu R$100 na conta. Todo mundo fala da gente utilizar cada vez mais dentro de sala de aula Mas é muito os complicado. aparatos tecnológicos do nosso dia a dia, né? Porque a sociedade toda ela evolui. A escola parece que sempre é a mesma coisa. Mas é muito complicado. Mas a tecnologia ainda, infelizmente, traz mais reveses. É muito complicado. Eu só vejo a coordenação me chamando depois falando que os alunos estavam jogando Tigrinho e ganharam alguma coisa aí. Eu fiquei... Não dá- cara, e não dá nem Como pra assim, ver, irmão? cara. Tem coisas que não dá pra ver. Não, mas tipo, eu libero o celular para fazer uma pesquisa, tipo, tô falando sobre o Canadá. Eu falei sobre a fauna do Canadá. E aí eu falei que o Wolverine é um personagem canadense e que ele é baseado num animal que é encontrado no Canadá, que é o carcaju. Quem tem celular aí e tiver com internet, pode pesquisar para ver a imagem do carcaju. Aí o menino vai lá, começa a fazer uma live, né? E aí? Live NPC. Pô, É isso, tu não tem o que fazer, cara. aí eu aqui complicado. tô com 40 alunos, né? Tô vendo eles pesquisando. Sim. Tá interagindo na aula, né? Cara, uma coisa que eu tenho que te perguntar, porque quando eu conversei que tu ia vir aqui com algumas aí pessoas lá do meu Instagram, eles me perguntaram pra eu falar isso. O pessoal gosta de saber top 5, top 10. E você usa muito anime, cara. Eu quero... E aqui, sem ficar em cima do muro, eu quero saber dos animes que você usa em sala de aula, qual é o teu top 5, o que você mais usa, dos assim. alunos, Dos animes que você usa em sala, não os que você gosta, não.
É os que você usa em sala. O meu favorito eu não sei nem como é que eu uso. Até porque muita gente que vai assistir, pô, a gente faz esse trabalho com anime em sala de aula e muitos professores talvez queiram usar. Então é uma dica aí, quem professor quer usar, quais são os animes que dá pra usar em geografia? O que eu mais tenho usado em geografia é o One Piece. One Piece pra geografia é perfeito. É perfeito. É perfeito. Cara, meu filho tá viciado nisso, cara. Olha o Zoro ali, ó. Meu filho tá viciado. A gente começou a assistir por conta do Marcos. Eu falei, pô, vou começar a assistir o desenho pra entender, né? Tudo direitinho. Já chamou de desenho, já tomar uma mudada aí. Tá já, bom, né, desculpa, tô aprendendo. Anime, cara. Comecei a assistir o anime e tal, primeira temporada. Não, é claro. 43 episódios a primeira temporada. Cara, meu filho maratonou. Tipo, direto. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Aí agora está na segunda temporada. Já tá na segunda temporada. E aí, o que eu fiz? Comecei a perguntar ao Marcos. Falei, Marcos, aquele personagem faz isso e isso. Não, Fabrício, é assim, assim, assim. Aí tem o Bug, né? O Bug, inclusive, não foi lá na escola, mas a gente gravou um vídeo com o Fábio de Castro, que é o dublador do Bug. Eu fiz um vídeo de uma aula com o Bug pra falar de biologia. Eu falei por que quando o Bug se fragmenta, ele não sangra. E aí eu inventei, falei que é porque ele controla as plaquetas dele, enfim. E eu usei isso na aula, fiz o desenho do Bug e ele mandou um áudio pros alunos, né? Mandou um vídeo assim. Inclusive, ó, tamo junto aí, Fábio de Castro. E ele mandou um áudio lá pra escola. E, pô, a galera curte muito One Piece. Você falou top 1, então é One Piece pra geografia. Porque, primeiro, o pessoal pode pensar que porque ele é geografia, vai falar da política. Primeira coisa que eu falo de One Piece dentro de sala de aula, utilizo em geografia, é cartografia com a Nami. Sim. Então, latitude, longitude, chegar numa ilha, fazer aquele negócio... muito, né? Magnetismo. Exato. Ela sabe muito. Aquilo ali é perfeito para mim utilizar dentro de sala de aula. E depois, pose. Isso. E depois as ilhas, que elas são divididas de acordo com estações do ano. Então, nem é política ainda. É geografia física que eu vou utilizar One Piece. Depois eu posso estar falando realmente de algo mais dentro do preconceito, por exemplo. Dos teriobitos, né? Exatamente. Ou, no caso do preconceito principal em relação contra os homens-peixe. Né? E toda aquela situação. E eu posso fazer uma analogia com aquilo que eu estiver falando, por exemplo, em relação à vinda dos escravizados do continente africano para a América. Olha lá, One Piece tu citou, eu falei top 5. Tu citou One Piece aí, vai mais quais tu usa ainda em sala de aula aí? Então, por incrível que pareça também, dentro de geografia, Dragon Ball. Dragon Ball é clássico também. A gente tenta encaixar ele em qualquer coisa. Em qualquer coisa. E exatamente forçado pra caramba. A gente caramba. dá uma forçadinha, não tem problema. Pokémon. E Pokémon eu ainda fiz aula interdisciplinar com um professor de física. Com biologia, física, é sensacional. Porque novamente, eu utilizei, no caso, ao invés de utilizar o One Piece, utilizei o Pokémon para cartografia. Então a gente tinha lá coordenadas geográficas. Onde você vai encontrar o Bulbasauro se o Bulbasauro ele tiver na latitude tal, com a longitude tal. O aluno vai fazer lá o que ele tem que fazer para encontrar o Bulbasauro. Encontrou o Bulbasauro, e agora? E agora entra o professor de física. Você tem a Pokébola, o Bulbasauro está a tal distância de você vai jogar bola com a força e por aí vai. Cara, maneiro. Cara, ideia aí para ano que vem, vamos fazer uma aula interdisciplinar com algum outro professor que seja maluco igual eu lá. Vamos procurar o professor. Vamos fazer uma interdisciplinaridade lá, cara. Dá pra fazer uma aula dupla. Cara, dá pra gente fazer um trabalho diferenciado dessa forma. Entendeu? Eu vejo o próprio Marcos, quando leva, né, a estrutura do Pokémon pra explicar, né, o porquê que ele é da planta. Né? Vamos dar um exemplo. Esses dias eu gravei um vídeo lá com o Heracross e o Bulbasauro. Por que o Heracross fica sugando a bulba do Bulbasauro? Entendeu? Fiz esse dia um vídeo sobre isso. Então, assim, eu estando mais próximo ali do trabalho do Marcos, vendo, né, ele postando tudo e repostando enquanto escola, cara, tu vê que dá resultado. Tu vê que as crianças, caramba, quando o boneco, né, o Bug lá apareceu falando e tal, caraca, as crianças, ele tá falando com a gente. Tu vê, maneiríssimo, assim, a gente, caraca, ele tá falando com a gente, um olhando pro outro assim, que eu reparo nesses detalhes, né, você tá entregando ali. Aí, pô, caraca, tava com a gente, os meninos assim, tudo felizes, né? Caraca, interessante. Então, assim, ficou muito maneiro mesmo. E dá pra fazer, interdisciplinaridade é uma das coisas que dá pra fazer. E falta um, tu citou aí, deixa eu ver. One Piece eu uso também. One Piece. Faltam faltam dois. One Piece, tu citou Dragon Ball, Pokémon. Também... Os outros dois últimos mais recentes que eu utilizei foi Boku no Hero.
Sim. que foi com RPG, inclusive. Jogou RPG com individualidades e tudo. Isso, mas foi pra gente. A gente foi visitando países e enfrentando vilões de cada país diferente ali. Inclusive, essa aula eu dei, cara, vestido de Eraserhead. Tu tem. É o das faixas, né? Isso. Sim. Eu fui o de Eraserhead. E essa foi muito viajada na minha parte. Foi porque Todas são, né, gente? Porque eu queria usar o cosplay dentro de sala de aula. Cara, a gente foi falar sobre desmatamento, aí eu peguei uma matéria sobre motosserras e usei Chainsaw Man. Caraca. Né? E foi. E aí usei aquele... Não falei demônio dentro de sala de aula, mas falei lá que cada uma daquelas criaturas ali representava um medo da humanidade, por isso ela era daquela forma. Aí o poder de cada criatura era referente à forma que o medo que a humanidade tinha daquele tipo de coisa. Então, um monstro daquele que fosse um monstro pistola, é porque a humanidade tem um receio, um medo daquilo ali. E aí a gente foi falar da motosserra e de... Cara, tu tá falando, eu lembrei que não falei o nome de demônio. Existe essa questão com o RPG e com os animes também. Quem viveu anos 90, início dos anos 2000, que é o nosso caso aqui, a gente teve a nossa infância nessa época. Eu não sei vocês, mas, pô, meu pai, minha mãe, minha avó, eles ficavam questionando. Tinha que ter um jogo... Eles nunca me proibiram, mas eles sempre olharam meio torto, assim, até entender o que era um anime ou coisa assim. Ainda mais porque eu cresci em ambiente bem religioso, assim, de igreja protestante. Então, por exemplo, o Demon Slayer é muito engraçado. Quando eu vou usar Demon Slayer em sala de aula, eu não falo Demon Slayer, eu falo Kimetsu no Yaiba só. Pra não dar problema. Evitar. Ou então, quando eles falam, mas ó, que Demon Slayer é caçador de demônios. Ele tá caçando o demônio, ele não tá falando que o demônio é bom. Mas o pior é que nenhum anime fala que é. Nenhum fala. Pô. Não, tirando o Dragon Ball, que o herói da Terra é o Mr. Satan. Mas é por causa de Santa Claus, é do Papai Noel, não era nem... Pegou, juntou. Todo mundo já teve essa história que assistiu o anime, dele, né? Que chegou na sala na hora do Dragon Ball, o herói da Terra era o Mr. Satan. Aí e a galera, Satan. E aí passa no meio da sala tua avó, aí tu fica aquele constrangimento, sem saber o que falar. O cara mais fraco da Quando o cara tava ajudando lá, o Majin Buu ajudando o ceguinho lá, ele voltou a ter visão. Não sei se você lembra desse episódio que o Majin Buu, ele... É um garotinho. É um garotinho, ele faz o garotinho voltar a ter visão e tal. É um episódio super bonitinho. Tua mãe e tua avó não passa. Mas quando tá lá o pessoal, Satan, é a hora que passava. Enfim, história de quem viveu nos anos 90 e anos 2000. Cara, no 90 teve a perseguição gigantesca com o RPG. Não tive problema com a minha família, mas todo mundo que jogava RPG comigo teve problema. Teve livro jogado fora, carta queimada. E quando teve aquelas situações em Minas Gerais. Sim, tá falando de Ouro Preto, né? Isso. Que teve aquele caso do assassinato no cemitério. Que culparam o RPG com isso. E aí a Record, se eu não me engano, ela fez... Gilberto Barros também deve ter falado. Tu conhece o meme, né? Do Yu-Gi-Oh! As cartas do demônio, tá ligado? Sim. Mas eu ia te perguntar isso aí. É bom que você jogou foi pro universo do RPG. Quando que começou o RPG na sua vida e quando você percebeu que dava pra usar em sala? Então, quando eu usei em sala de aula foi naquele momento que eu já conversei aqui, que foi quando eu utilizei na Revolução Haitiana. Sim. Onde os jogos... Ali foi a primeira vez que Ali foi a primeira vez que eu usei dentro da escola. Que foi os alunos, eles jogando com... No caso, eles eram revolucionários, né? Eles eram haitianos lutando contra os franceses. Aí eu coloquei que eles tinham que salvar alguém, invadir um lugar e salvar e tal. E aí eles eram todos, como a gente estava jogando Mago à Ascensão, eles tinham uns poderizinhos baseados dentro do voodoo. A turma era muito grande? Como você organizou o RPG? Então, foi uma turma de ensino médio. Tinha, acho que 25 alunos. E eu dividi em 2 grupos. Então, eu meio que mestrei pros 2 ao mesmo tempo e eles fazendo caminhos diferentes. Isso daí, pra quem não sabe, gente, o que ele tá falando aqui é difícil pra caramba, tá? Eu já tinha feito isso aí que ele tá falando e tu chega em casa com uma dor de cabeça. Gigantesca, porque uma mesa de RPG é no máximo 5 pessoas. Exatamente. Você não tem ideia do que é mestrar pra 20, 30 pessoas ao mesmo tempo e fazer caminhos diferentes ao mesmo tempo. E tu vai criando na hora ali a história, muito improviso, né? É muito improviso. Claro, a gente se organiza, mas 50, 60% é improviso. Se o jogador vai pra um caminho que você não... Aí tu... Você não tem noção. Muda tudo, né? Muda tudo. Por que eu tô falando isso? Uma vez eu jogando RPG numa escola, não sei se eu já falei isso aqui. Aí o aluno foi beber água. Aí, quando ele foi beber água, assim, a coordenadora perguntou: e aí, como é que tá? O pessoal tá gostando?
Aí ele falou, pô, muito maneiro, a gente tá nem tendo aula. Boa. Aí, Você tá não, jogando. Não, é legal, É porque bom. ele tá aprendendo e ainda nem tá sentindo Ele que tá não percebeu, aprendendo. ele não percebeu. Mas o que que... Aí, por que que eu falei essa ideia? Muita gente acha que jogar RPG, qualquer jogo pedagógico que você tenta encaixar na disciplina, Não é- acha que é fácil, é uma coisa simples, assim, o professor não quer dar aula. Gente, falar aqui, o professor que é testemunho, ele vai dar o experimento, a experiência dele pode falar também. Gente, é muito mais difícil fazer uma aula com um jogo, você encaixar o conteúdo num jogo como o RPG, do que uma aula tradicional é descanso. Pô, hoje eu tô cansado. Automático, é a mesma coisa que eu falo todo ano, então... Aula vai embora. tradicional, quando você tá cansado, pô, essa semana eu tô cansado, eu não vou... Agora, quando você vai fazer alguma coisa diferente, pá, aquilo ali é o que vai te esgotar uma semana. Se você fez isso na segunda-feira, tu não tem... Exatamente. Cansa. Chega um momento que chega não tem mais no o final do conteúdo, dia, né, você tá cara? pra quê que eu fui inventar de fazer isso? Exatamente, porque a gente sabe que Porque dá muito trabalho. os nossos alunos eles não vão ficar quietinhos ouvindo a gente falar, eles vão querer jogar, eles vão se animar quando conseguir, vão se irritar quando não conseguir dar o número no dado, vão discutir entre si e vão ficar eufóricos, vão falar o tom de voz não vai ser o mais baixo. Então é aquele dia que a gente sabe que é legal, mas que a gente fica super esgotado, pô. Exatamente. Eu tenho essa impressão. É a primeira vez que eu tô conversando com o outro. Ah, não, o Rodolfo também já Rodolfo falou também. sobre isso. Mas o Rodolfo ele não usa em sala. Não, ele é usa só no momento do jogo. extra curricular. Eu Mas acredito que ele conseguiria fazer uma. eu tô falando pra ele, tô trabalho. incentivando ele a fazer também em sala de aula. Então, tipo, Ele é eu da queria física. conversar com alguém que também faz. Pô, pra se tivesse mais professores dentro de sala de aula caraca. pra poder que usassem o Exato. RPG, Fazer um o negócio evento ia ser só de- muito mais fácil. Meu Deus. Exatamente. Faria um evento. A gente não- Eu por começo a exemplo, viajar nos projetos. O que que eu organizo? Aí eu não sei se você faz desse jeito. Eu tentei vir com turmas grandes, que é a dificuldade que o professor falou, que um RPG normal tem 4, 5, 6 jogadores no máximo. A gente tá falando de turmas de 20, 30, 40 ou mais alunos. Como é que a gente faz numa turma grande? Eu testei várias formas possíveis. Não, idem. Eu fui atestando e cada vez ia me estressando mais. Até que chegou um momento que eu achei que o meio tempo que eu encontrei era um grupo comandar um personagem. Aí, tipo, separa a turma em, sei lá, 5, 6 grupos, aí cada grupo comanda um personagem. Foi o modo que eu achei mais Então, viável, eu assim. fiz dessa forma, só que não foi com um personagem. Era tipo uma guerra e a galera controlava batalhões. Eles eram batalhões separados. E uma outra alternativa, mas aí foi por conta do Christopher, que é o autor do A Bandeira do Elefante da Arara, que é um RPG cujo cenário é Brasil Colônia. Então, se você quer dar uma aula com RPG sobre o período colonial brasileiro, aquele livro é excelente. E aí ele teve um projeto onde ele distribuiu vários livros para as escolas públicas e eu ganhei alguns. E aí eu deixei alguns na biblioteca e outros eu dei para alguns alunos em específico, que alguns já tinham experiência com RPG. Ah, então e você fiz separou em... Eles e são fiz de uma mestre. pequena formação de mestres. E aí eu já tinha dentro de sala de aula. Naquele ano foi o ano do RPG, porque eu fiz uma escolinha de mestres e eles já sabiam. Teve uns que ficaram maravilhados, cara. Jogavam RPG, às vezes tentavam fazer as regras mesmo deles em casa, e aquilo ali era o primeiro livro de RPG deles, que eles ficaram, cara, a gente tem um livro. E ficaram maravilhados com aquilo. Tentei uma vez e não deu muito certo isso. Mas é porque eu não preparei os mestres. Eles jogaram o ano inteiro. Eu falei, poxa, acho que já deve ter alguns aqui que já conseguem. Só que aí eu fui fazer, eu falei, o último bimestre. Falei, agora vai ser diferente. Vocês vão formar os grupos de vocês e vocês vão ter um mestre por grupo. E cada grupo vai ter um aluno que vai ser o mestre. Aí eu falei, vocês conseguem escolher? Não, eles se candidataram. Eu falei, show de bola. E aí vocês vão fazer em casa, vão gravar e depois vocês vão me mostrar. Alguns deu super certo, alguns grupos. Teve um grupo que falou, e aí, como é que foi o RPG de vocês? Pô, durou 5 minutos. Ué? Começou o jogo, o mestre matou todo mundo. A TPK aí. Meu Deus. E acabou. Normal, acontece nas mesas do TPK, Total Party Kill. Em 5 minutos, irmão. Eu falei, foi rápido assim, né? Grupos demoram 40 minutos, 1 hora, 1h30 e tal. Ele não, acho que foi 5 minutos. Ele começou a ler, a gente fez, ele não deixou a gente fazer, depois matou todo mundo e acabou. Aí eu falei, Então, aí, quando eu fiz essa formação de mestres, aí dependendo do conteúdo que eu tava dando, eu montava a aventura em casa, trazia pronta e distribuía para os mestres. Vocês leem em casa e depois... Hoje a aula é normal. Vocês leem em casa. Aula que vem a gente vai fazer uma aula com RPG. Vamos dividir os grupos em sala de aula. Eu vou ficar fiscalizando vocês e vocês vão jogar essa história aqui. E aí eu deixava na mão dos mestres, eles liam em casa. Na semana seguinte, eles já cientes da história, só mestravam.
Eu vou tentar fazer isso esse ano de novo. Vou tentar preparar alguns alunos pra gente fazer. Porque é legal jogar Fazer em a grupo. formação, né? Em grupos assim é legal, com os próprios alunos jogando, porque quando a gente tem um grupo todo pra um personagem só, você não consegue trabalhar legal assim o que o RPG tem de legal pra educação de trabalhar. Que é a ideia do trabalho de equipe, tomada de decisão, que é toda a ideia do jogo colaborativo que o RPG tem. Quando você tem 6 pessoas pra comandar um personagem, não vai ser todo. A gente sempre tem os alpha players, que são aqueles... uma pessoa que vai estar controlando, na verdade. Exatamente. Você tem um grupo de 6, mas E as outras pessoas vão aceitar o que aquela pessoa disse. Exatamente. Aí você não trabalha iniciativa, criatividade. Mas acabou trabalhando liderança. Você trabalha com não são todos tudo, que né? participam. Então é legal você ter vários grupos onde os personagens sejam individuais, assim. Verdade. Então é algo que eu vou tentar trabalhar. Estão vendo aí, alunos que têm aula comigo ano que vem, vou escolher mestres para me ajudar durante o ano, hein? E as outras que eu fiz foi a tentativa de usar livro-jogo. Que o livro-jogo você joga RPG sozinho. É uma história já feita, e aí você vai escolhendo o caminho que seu personagem vai estar. Você está lá na página 2. Se você quiser escolher o caminho da direita, você vai para a página 58. Se você quiser o caminho da esquerda, você vai para a página 42. E aí você vai lá, escolhe o caminho da esquerda, vai para a página 42 e vai saber o que aconteceu. Então, logicamente, eu não escrevi um livro assim, mas fazia um joguinho de 18 partes, 15, que a coordenação reclamava pra caraca, porque mesmo 18 partes dava umas 4, 5 páginas pra imprimir. Aí, Fabrício, ano que vem vou aderir. Vamos fazer. Aí eu fui lá pegar a ajuda do assim, chat GPT pra por que fazer. que eu apoio, né? Porque eu vejo que dá certo. Porque você vai estar trabalhando a geografia, você está trabalhando a química, você está trabalhando a matemática, você vai estar trabalhando a geografia, né? Ali por conta onde estão andando, tu vai trabalhar a física por causa da força que o cara vai ter que implementar, né? no dado. Exatamente. A matemática vai ter que somar quem é que tá. Então, assim, estão E aí, pensando rapidamente. no caso do livro-jogo, como eles... Inglês, eu não ia dar Ou em dado inglês, pra a todo maioria mundo. dos livros é em inglês. Então, assim, Como você não ia dar consegue. dado para todo mundo, a resolução de conflitos que eles tivessem lá, encontravam alguém, eles tinham que responder um questionamento sobre o conteúdo que estivesse passando. Aí, o que é isso? O que é o apartheid? O que foi o apartheid? O que foi não sei o quê? Chegou pergunta aqui. Como a gente tá falando sobre RPG, chegou, então eu vou trocar só a ordem das perguntas. Chegou aqui, a TM, nossa professora também lá na escola. A TM perguntou: professor, como que é a aceitação dos pais dos alunos sobre o uso dos animes e RPG no ensino da geografia? Por incrível que pareça, eu nunca tive problema na utilização do RPG e falar de anime dentro de sala de aula. Tive problemas com outras coisas totalmente bobas. Tipo, eu vou falar uma aula sobre a Colômbia e aí eu citar sobre o zoológico do Pablo Escobar, que depois que ele morreu foi retirado e sobraram os hipopótamos, que acabou se transformando num problema ambiental. E o pai do aluno veio questionar: por que a minha filha está aprendendo sobre um narcotraficante? E veio bater na porta furioso. Ele usa Netflix? Será que ele usa Netflix? Tá vendo? Tá vendo? Na Netflix também tem um sériezinho lá. E falam que é muito Inclusive, bom se quiser patrocinar a Netflix, estão aí. A gente faz propaganda dos animes. tudo, filho. Os animes que a gente tá falando aqui, ó, a maioria passa lá tudo na Netflix. Tá mesmo. Então, ó, tamo aí. Agora mudando um pouquinho do assunto, a Beatriz Baranda, nossa professora também, né? Na verdade, Tieme Saudade da e Bia. Beatriz são nossas produtoras também, né, cara? É. Elas que Não produzem lá. revela, não. Não, são sim, tem que dar moral pra elas. Lá Era no nosso segredo, cara. Lá na nossa descrição, lá a gente vai colocar, elas estão com o Instagram novo, estão trabalhando com essas paradas de eventos, principalmente. Na verdade, elas estão ali, mas elas estão coletando perguntas de outras pessoas. Eu penso muito em fazer as feiras culturais. Geralmente eu faço, quando eu converso com a coordenação para poder fazer, a gente faz feira literária, e geralmente quando é feira mundi, com cada grupo falando sobre o país e tal, eu já imaginei de fazer uma feira de cultura pop ou focada no RPG ou alguma coisa assim. O é que a gente precisa de mais gente. Vamos amarrar essa ideia, vamos pensar depois. A Beatriz, né, então, perguntou: professor, como você trabalha para incentivar o pensamento crítico dos seus alunos? E qual a sua estratégia quando os alunos têm dificuldade de acompanhar algum conteúdo? Então, as estratégias são todas essas que a gente está falando aqui. Desde a utilização do RPG ao cosplay, ou, como a gente falou no início, identificar qual é a realidade do aluno
e os gostos dele em relação a essa realidade e trazer essa realidade para dentro de sala de aula na forma de explicação do conteúdo. Então, se o aluno ali vem de uma realidade onde ele costuma o tempo inteiro estar próximo a baile funk ou até ir a baile funk e tal, eu utilizo uma música de funk que tem a ver com o conteúdo. Vambora. E foi uma situação que eu falei da última vez aqui, eu acho. Eu fui dar aula pra uma menina, uma aula de reforço, de matemática. E aí eu falei, você gosta de anime? Eu fui querer sondar, né? Pra ver se dá pra trabalhar. Exatamente. Aí ela falou, não. O professor RPG? ele conhece o... RPG não. Jogo, série, não, nada. Futebol, não. Aí eu falei, o que tu gosta? Aí ela falou, Matuê. Aí eu falei, beleza, eu vou criar uma paródia com a música do Matuê pra gente trabalhar. A outra parte da pergunta foi o quê? Quantos alunos têm dificuldade? Como Então, você faz para acompanhar esse conteúdo? É isso, aí teve uma outra parte da pergunta. Então foi a primeira. Como você faz para incentivar o pensamento crítico dos alunos? Então, já com cuidado. É. Com cuidado. A com Bia muito está perguntando cuidado. da varanda da casa dela. Piada interna. Com cuidado, com muito cuidado, porque a gente conversa com os alunos, dependendo do conteúdo, né? A gente tem que fazer com que eles tenham as suas próprias ideias sobre aquilo que a gente está passando, sem coibir ninguém. O problema é que muitos acham que o que eu estou fazendo ali, às vezes, é colocar a minha opinião na cabeça do aluno. Não. A gente está dando fatos e a gente está... Você é doutrinador também, cara? Esses professores esquerdistas doutrinadores? Isso é um absurdo. Aí a gente tenta passar para os alunos, olha só, o que aconteceu foi isso, isso e isso. O que você acha sobre isso que aconteceu? E aí, quando o aluno dá a resposta, eu questiono a resposta dele, e por aí vai. E ele pode fazer o mesmo comigo se eu der a minha opinião, coisa que raramente eu vou fazer. O que eu estou fazendo ali é o meu conteúdo. Eu tô falando de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética era assim, os Estados Unidos era assim. Você acha o quê? Eu não acho nada, eu quero saber o que você acha. Cara, tem uma parada que eu tenho que te perguntar, que é uma coisa que me perguntam às vezes. A gente defende muito o universo pop, de otaku, geek e tal. Mas tem aluno nosso que não gosta. O que acontece, já aconteceu comigo, deu eu passar um anime, aí a galera fala, anime? Tem uma galera que fala, eu não gosto disso não. Uma vez eu passei, assim, Dr. Stone pra falar de química, e o aluno virado de costas fala, não gosto de anime. Ou então eu vou jogar um RPG e o cara fala, professor, é obrigado a jogar? Como é que você faz nessas situações, cara? Sim, você é obrigado. Não, Sim, é obrigado. Você não tinha que copiar no caderno aí? eu já imagino que vai ter essas situações. Então, ou já sei qual é o aluno que vai fazer, já preparo alguma coisa só para ele, ou eu dou aquela forçadinha de falar, você não vai fazer não? Então você vai fazer esse exercício dessa página, até essa página, até isso aqui. Enquanto o pessoal tá aqui. Vai lá, pode começar. E a experiência que eu tenho assim... Aí ele, não, então eu quero. Exatamente, você escolhe. Olha só, você tem aqui, você pode Você tem escolha. Você tem escolha. Positiva, Você tem escolha, exatamente. Você pode aqui assistir o anime e depois pegar o assunto que eu vou trabalhar em cima desse anime. Ou você pode ler o assunto diretamente do livro e fazer os exercícios da página 15 até a página 25. É a mesma coisa que eu vou explicar aqui, é a mesma coisa que está explicada aqui, só que de maneira diferente. E geralmente, você tem essa opção. E geralmente... O que você não pode é ficar sem o conteúdo. Sim. Da experiência que eu tenho, assim, geralmente eles falam no início, depois quando ele vê todo mundo jogando, ele joga. Eles jogam, exatamente. É só um charminho no início pra ser do contra. O pessoal batendo palma lá, ou esperando lá, torcendo na hora que o resultado do dado tem que dar acima de 6, e o pessoal fica lá naquela torcida e ele lá sozinho. Posso jogar agora? Chegou pergunta. Olha. Ana Beatriz, a Bia, da Biologia, que esteve aqui com a gente, tá online aqui conosco, e perguntou. Eu não consegui trabalhar com RPG em sala por não conta conseguiu ainda. Da quantidade de alunos. Nós já comentamos sobre isso, só que ela chegou agora. A gente já falou sobre isso, né? Quantidade de alunos. Tem alguma estratégia para trabalhar com turmas de mais de 50 alunos? Então, tem várias estratégias, conforme a gente falou aqui. Ou fazer o ruim realmente é que o professor não tem tanto tempo assim quanto eu acredito que grande parte da sociedade imagine que ele tenha. Afinal de contas, a gente tem professor aí que trabalha em 3, 4 escolas para poder ter uma renda básica para poder sobreviver. Então, não se tem muito tempo de fazer as preparações que são devidas, né? O Estado, por exemplo, eu tenho
uma matrícula de 30 horas, 10 horas dessa matrícula é para mim fazer planejamento. Mas no particular, a minha hora é a hora-aula. Eu não tenho pagamento para fazer planejamento. Então, tudo que eu vou fazer é de graça em casa. E isso vai ocupar o meu tempo que eu poderia estar com a minha família e tal. Então, tem essas problemáticas todas. Mas, se o professor tem como fazer, quer fazer, vai ocupar uma parte grande do tempo dele para ele trazer aquilo para dentro de sala de aula. Então, se ele tem uma condição de fazer uma oficina de mestres, de repente, fora do horário dele no contraturno, então ele pega 4, 5 alunos para formar mestres para eles poderem mestrar em sala de aula as aventuras que o próprio professor vai trazer, porque essa aventura tem que estar relacionada ao conteúdo que o professor quer passar. Ou o professor ele pode sim mestrar por 50. É um bagulho absurdo e doido demais. Ou separa em grupo. Exatamente. É uma possibilidade. Vai cair naquela problemática que você falou. Todo mundo vai estar participando. É a tarefa mais fácil, assim, mas é que não vai abranger 100% da experiência de um RPG, mas é uma saída, uma possibilidade. Tem a ideia do livro-jogo. Você vai em casa, prepara 18 sessões ali, de vá para 3, vai para 4, escolhe tudo bonitinho, bota o que você quer que o aluno aprenda dentro dessas sessões e distribui as folhas para os alunos. Entendi. E aí a escola dá o jeito de tirar a xerox lá. Chegou mais uma pergunta. Vamos que a gente tá chegando no finalzinho já, hein? Vamos lá. Infelizmente. Qual o papel da geografia? Beatriz, de novo. É da varanda ou é da... Da varanda, da varanda. Da varanda. Tadinho. Qual o papel da geografia na preparação dos estudantes para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais globalizado? A Bia tá perguntando a parada do Enem, hein? Pergunta do Enem, eu pensei a mesma coisa. Então, a geografia, assim como a sociologia, a história, as matérias de humanas, elas têm todo o poder de desenvolvimento do senso crítico pro aluno criticar o mundo à volta dele e se tornar um cidadão mais útil para a sociedade, né? E não falar tanta besteira e fazer o que está acontecendo atualmente. Será que tem? Será que tem questão? Não existe fake news, não. Tem não. Então, de questionamento de vacina, de terra plana. Será que tem gente que acredita nisso? Eu acho que não. Isso é fake news. Eu tô dando uma de... Se não é um aluno meu, eu dou uma de maluco. Professor, tu sabe que o homem não pisou na lua, né? Eu falei, tu acredita em lua, cara? Eu dou uma de mais maluco, que aí já... Lua, tu acha que lua existe? Tu acha que lua existe? Não tem nem porta pra entrar, como é que tem Se foi na lua, por que não foi no sol? Tem. Né? Que é mais perto. Então, porque muita gente acredita que geografia só vai estar trabalhando de geografia física, né? Mas você não fala de montanha, de relevo, de tundra, de vegetação, de clima, de não sei o quê? Não, a geografia a gente vai dividir em geografia física, geografia humana, e a geografia humana vai falar de sociedade. Vai falar da relação do homem com o meio e do meio com o homem. Sim. E essa relação é importantíssima para que a gente entenda como viver em sociedade, como ser cidadão. Isso é importantíssimo. Não é à toa que antigamente o governo misturava, né? Geografia com história e metia aqueles estudos sociais. Caraca. Que não é bom, não é bom. Eu preciso das matérias separadas para poder trabalhar melhor o que cada uma tem a oferecer. Mas você entende que essas matérias são para a formação do aluno como cidadão justamente quando você entende que você pode tentar misturar elas numa única disciplina. Como eu disse, não é o melhor, não é o bom, mas é por conta do entendimento que elas têm uma funcionalidade e essa funcionalidade é justamente a formação cidadã do aluno. E mostrar que é importante, né, cara? Acho que por que você vai jogar lixo no chão e esse teu lixo vai entupir um bueiro que quando chover vai alagar que vai e você vai culpar o prefeito e não vai culpar o teu lixo que você jogou na rua. Verdade. Infelizmente a gente tá chegando ao nosso fim. O tempo é rápido, eu tô aqui torcendo pro tempo mas ele tá indo muito rápido. Né? Estamos terminando. Cadê? Não falaram que era relativo o tempo? O tempo é o Einstein. Cadê o Einstein? A relatividade do tempo aí, né? Pra gente falar. Mas enfim, estamos chegando ao fim. É 1 hora do nosso programa. Agradeço todos vocês aí que ficaram até agora falando com a gente. E aí, professor Leandro, faz suas considerações finais, fala de projetos futuros, o que você pretende fazer, aonde te encontrar. Tem muita coisa acontecendo, aliás. Inclusive, amanhã já tem coisa acontecendo. Para você que quer conhecer RPG na prática mesmo, amanhã na Tijuca
Procura lá nas minhas redes, professor Leandro com 2 Os. Vai estar na descrição do vídeo. Agora eu não lembro. É no Clube Municipal Tijuca, amanhã de 9 da manhã às 9 da noite, totalmente gratuito. A 8ª edição do Iniciativa RPG, com muitos dos criadores de conteúdo do mundo de RPG vão estar presentes, inclusive vindo de São Paulo, uma galera legal, o pessoal do Nerds Bond, do Narradores Narrados. Sim, show. Eles vão estar lá. Pra mim, cara, é complicado, porque pra mim RPG virou trabalho aí de domingo. Então, vão ter 40 mesas de RPG, palestras, vão ter expositores, Vai ter um evento vão ter amanhã. a presença de várias editoras presentes lá. E não tem como ir na 8ª edição, pode ter certeza que a gente vai ter uma 9ª, 10ª, claro. vamos ter outras É melhor o professor não edições aí ficar mais falando pra muito frente. disso, não, senão eu vou acabar indo. Aí não sei vou entregar acho meu que trabalho vai. no doutorado, que eu tenho que entregar segunda. Se ele falar Vai mais ter aqui, ele vai me convencer. Acho que não vai precisar muito, não, professor. Vai ser um negócio fantástico. Quem puder estar lá e quem quiser saber o endereço bonitinho, Professor Leandro com 2 Os ali no final, no Instagram. E no TikTok, só Professor Leandro, não tem esse O extra. E lá no TikTok é onde eu consigo falar mais sobre RPG. Não só para educação, RPG como hobby também. Eu tô falando lá, tem muito mais vídeos sobre RPG lá. Lá eu tô chegando a 70 mil também ainda. Tá pertinho. Já chegou, depois daqui já chegou já. Ele Então, tá também pertinho pede ali. seguidores pra gente, professor. Nós estamos chegando à meta aí, estamos tentando no final desse ano até 500 seguidores. a gente vai colocar os links de Vambora. tudo aqui, a gente vai Vamos distribuir fazer esses links de todo mundo aqui. Boa. Vamos fazer Vambora. alguns cortes aí. Então, gente, estamos chegando no fim, considerações finais. A pizzaria? Sim, então, a gente tem a patrocínio, né, da nossa pizzaria, Dom Gerard Pizzaria. Porém, hoje a pizzaria só abre à noite. Hoje é sábado, né, como a gente fez a live. Então, eles só abrem à noite. Mas fica o convite, tá? Quando vier a Campo Grande, que você mora um pouquinho longe. No Nova Iguaçu, mas meu filho tá aqui com a mãe em Campo Então, Grande. maravilha. Quando vier, então fica o convite da Dom Gerard Pizzaria. Nós vamos botar na descrição, né, o cupom. Tem cupom de 20%. Tem cupom?